Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Então vamos para mais um dia de luz e de amor. Hoje eu me atrasei um pouquinho porque o meu computador tá uma carroça e eu precisava acompanhar o texto por aqui, porque eu não consegui terminar de escrever. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá a semana? Aqui tá bem intenso, muitos processos acontecendo. Tô digerindo muito deles ainda, olhando para várias questões, entendendo um pouco da energia de que é morar aqui em Alto Paraíso. Então tá sendo bem importante, é um processo bem importante para mim. Mas enfim, estamos aqui no domingo, que nem eu prometi. Estou sustentando esse trabalho para falar um pouquinho sobre as histórias dos deuses. E aí a gente está estudando sobre isso, né? E sábado também, que nem eu postei ontem, eu tô tentando compartilhar sempre uma foto da minha feira para falar um pouquinho sobre alimentação, estudar um pouquinho com você sobre isso também, né? Porque é outro processo meu que eu vejo que tá muito forte aqui e que eu tenho que olhar para ele também. E nada melhor, né, do que a gente olhar para os nossos processos e a gente estudar sobre isso, né? A gente ir para o conhecimento, ir atrás da informação para a gente sair da ignorância, né? Para a gente conseguir entender a sutileza do universo que se apresenta para nós. Então é bem importante, assim, nos processos, principalmente para mim, que quando eu tenho alguma dificuldade em alguma área da minha vida e que ainda não tem aquela clareza, eu preciso parar e olhar, né? Limpar e purificar a minha mente, porque tudo é a mente. Enfim, gente, hoje a gente vai falar de um Deus que faz parte da Trindade. Não sei se eu lembro se vocês lembram que eu falei sobre isso, né? Que é Trimurti, o nome que fala. Que é a trindade dos deuses dos homens, né? Que daí vai ser Shiva, Vishnu e agora vai ser Brahma. Então a gente vai falar sobre Brahma hoje, que eu senti de a gente fechar esse núcleo da trindade, né? E falar desses três deuses que são muito importantes lá na cultura indiana, né? No hinduísmo. E a gente vai falar de Brahma, então, hoje, né? E vai conversar um pouquinho sobre a história dele. Também existem vários relatos da história do surgimento de Brahma. Daí eu trouxe, acho que umas 3 representações pra gente conhecer um pouquinho e entender a energia desse Deus, né? Porque Brahma, ele vai ser muito importante porque ele foi o Deus que criou o universo. Então, Brahma é conhecido como o criador do universo, é ele que criou este mundo para nós vivermos, né? Enquanto Vishnu ele vai preservar e Shiva ele destrói e renasce de novo. Então eles têm essa ligação justamente para isso, o criador, o preservador e o destruidor. Então é bem importante porque cada deus vai ter uma energia diferente e vai ter um significado diferente, né? Para poder entender um pouquinho essa questão do surgimento mesmo de tudo, né? Então, de acordo com uma história, Brahma, ele criou as águas cósmicas, né? E aí ele depositou uma semente nessa água. E o que aconteceu, né, nessa primeira história? Que essa semente, ela desabrochou, né? Ela passou mais de 1000 anos e acabou que nasceu o Brahma, mas ele nasceu de uma forma mais jovem. Então essa primeira história fala sobre isso, né? Ele criou as águas cósmicas e deixou aquela semente. E acabou que essa semente se tornou ele mesmo, só que ele se tornou numa versão muito mais jovem.
Aí tem um outro relato também que fala que Brahma surgiu de uma flor de lótus. E essa flor de lótus, ela nasceu do umbigo de Vishnu. Então a gente também tem essa pequena historinha que fala sobre o surgimento dele. Mas aí tem uma outra história que é um pouquinho mais longa, né? Que conta que Brahma, ele tinha uma cabeça só, né? Então a gente vai ir um pouco para as representações. A gente vai ver que nas representações Brahma tem 4 cabeças e 4 braços. Só que nessa história conta que ele tinha uma cabeça, né? E o que acontece? Ele acabou cortando uma parte do corpo dele para criar uma mulher para ele mesmo, né? Então a gente lembra um pouco de Adão e Eva, né? Que Eva nasceu da costela de Adão, então é meio parecida a história, né? Que ele cortou uma parte do corpo para criar uma esposa para ele. E o que aconteceu quando ele viu essa esposa, né? Que ele criou essa mulher. E essa mulher vai ser o que? A Sarasvati. Ou ela vai ter um outro nome também, que é Saturpa. Então a gente vai estudar Sarasvati também, porque ela também faz parte da trindade das mulheres, né? Que a gente já falou só da Parvati. E ainda faltam as outras deusas. E aí, o que acontece? Ele se apaixonou por ela, pela criação mesmo que ele fez, e ele não conseguia tirar os olhos dela. Só que a deusa, ela ficou extremamente envergonhada, né, por ele ficar encarando ela, que ela começou a se esconder dos olhares dele, ela não conseguia lidar com isso. E acabou que ele criou mais 3 cabeças. Ele criou mais cabeça no lado esquerdo, do lado direito e atrás, né, da cabeça original, para poder sempre estar vigiando a deusa. Então ela fugiu muito desses olhares e acabou que ela foi para um ponto alto do céu para realmente se esconder, e acabou que o que ele fez? Ele criou uma 5ª cabeça em cima para poder ficar vigiando a deusa. Quase uma perseguição, né? E acabou que ela, incomodada, né, não conseguiu fugir desses olhares. Ela enfrentou a vergonha dela que ela tinha em relação a esses olhares e olhou para ele com atenção. E aí foi quando ele disse o seguinte para ela, né? Deixa eu achar aqui a frase. Ó meu amor, por favor, conceda-me o seu carinho para que possamos nos unir e dar origem a todas as criaturas animadas, homens, deuses, demônios deste universo. Então, quando ela parou para escutar o que ele tinha para dizer, ela acabou concordando, ela venceu essa vergonha, essa timidez que ela tinha, ela acabou concordando com ele e foi viver uma história de amor, né? Foi viver junto com ele, se uniu para realmente dar essa criação para o universo, né? Então aí a gente vê também a importância da energia masculina e feminina, né? Dela estar em equilíbrio para a criação, né? Mesmo para materialização, né? E aí, o que aconteceu? Que após eles povoarem esse universo, né? Eles criaram todo o universo, criaram os deuses, os demônios, as criaturas, todos os animais. Eles acabaram se retirando desse local, né? Daqui, e foram morar em outro lugar, em um lugar secreto, né? Que fala na história. E eles acabaram tendo um filho que se chamava Manu, né? E essa é a história que conta desse surgimento do universo, né? Junto com a Sarasvati. Aí tem uma outra historinha também, tu vê que é várias historinhas pequenininhas, né? Que conta que Brahma, que na verdade Shiva destruiu uma das cabeças de Brahma, né? Porque lembra, ele tinha construído 3, aí criou mais uma, que ficou 5 cabeças. Só que nas representações ele tem 4. Então nessa pequena história conta que Shiva destruiu uma das cabeças, porque Brahma, ele se direcionou para Shiva de uma forma muito desrespeitosa. E Shiva, né, que ele tinha a destruição do terceiro olho, né?
ele acabou... Ele incinerou uma das cabeças, então acabou que Brahma ficou com 4 cabeças ao invés de 5. Então essa história conta essa questão da cabeça de Brahma, né? Das cabeças. Então agora a gente vai estudar um pouquinho na energia de Brahma, que nem eu trouxe. Ele é criador do universo, então ele traz essa inteligência cósmica, né? E humana para o universo. E aí ele faz parte dessa trindade junto com Shiva e Vishnu, né? E as representações de Brahma, né, gente? Então, Brahma, ele vai ser representado com 4 cabeças e 4 braços. Essas 4 cabeças, elas vão representar os Vedas. Os Vedas são as escrituras sagradas do hinduísmo, né? Então, são os textos sagrados onde a gente estuda esse conhecimento. E os braços, eles vão tá segurando várias coisinhas também, como os outros deuses, né? Um dos braços vai estar segurando a flor de lótus, um outro vai estar segurando o Japamala, o outro vai estar segurando os Vedas e o outro vai estar segurando um vaso, né? Então, como a gente já viu, a flor de lótus, ela vai representar a pureza, essa conexão espiritual, né? Essa essência mesmo divina de todos os seres vivos. Aí depois a gente vai ter o Japamala, e o Japamala ele serve para quê, né? Eu até coloquei o Japamala aqui hoje, que eu tenho este aqui. Que é o controle máximo da mente. Então a gente usa o Japamala para fazer os mantras, né? A gente conta cada gotinha, a gente vai fazendo o mantra. E o Japamala, ele serve justamente pra gente se concentrar, né? Sair da mente, sair do enredo da mente aqui e ir fazendo os mantras. Então, ele traz muito essa concentração pra gente ir pra esse centramento da mente, sair do plano mental, né? E então o Japamala, ele serve pra gente fazer essas meditações, né? Essas longas meditações. Aí depois vem os Vedas, né, que nem eu expliquei. Os Vedas, eles são as escrituras sagradas, onde contém todo o conhecimento da criação e o meio único e correto para a gente acessar o conhecimento. Então os Vedas, eles são muito importantes, eles são a base de estudos real que a gente começa a acessar esse mundo para a gente poder realmente entender esse universo espiritual, né? Essa criação, o todo, né? Se conectar com a fonte primordial, o nosso divino, entender que a gente está aqui só de passagem nesse lindo teatro. E depois tem o vaso, e o vaso ele vai representar a imortalidade e o destemor em frente ao mundo. Então ele representa muito essa questão da água, né, que é uma substância prima de qualquer criação, né? E enfim, gente, era isso. Hoje a história de Brahma também não é muito longa, né? Mas então, pra gente só integrar essa energia principal de Brahma, vai ser essa questão da criação, né? Ele é o Deus criador, então ele traz muito esse equilíbrio, né? E traz essa consciência real, cósmica e humana. Então é ele que criou todas as criaturas, né? Os animais, os deuses, os demônios. Enfim, ele fez toda essa criação. E aí, junto com os outros 2 deuses, que é Vishnu e Shiva, vai fazer toda essa questão da preservação e destruição. E para realmente destruir, né? Shiva destrói e traz o novo. Então, ele está sempre fazendo essa renovação, né? Enquanto Vishnu, ele realmente vai preservar, ele vai proteger as criações que Brahma fez. E, gente, era isso que eu queria trazer hoje. Gratidão infinita, obrigada por estarem aqui, sustentando esse trabalho comigo, me acompanhando. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem colocar aqui. E é isso, tá bom?
Um beijo no coração de vocês e até domingo que vem.